Olá, eu sou Andréia Pinto e hoje nós vamos fazer uma focaccia, também conhecida como focaccia. É uma massa com uma leve crocância, se tem muito sabor, né? Porque nós conseguimos colocar azeites, manjericão, por exemplo, essa que nós vamos fazer, eu vou trabalhar de forma diferente manjericão, tomate cereja, mas também pode ser acrescido de outros recheios, né, e outras formas, saborizando de formas bem diferentes. Para iniciar o processo, eu vou apresentar os ingredientes. Nós temos a farinha de trigo, o pré-fermento, o sal, o azeite, tá? Esse é o azeite que vai na massa, mas a gente utiliza bem mais para finalizar. E a água. É uma massa bem básica, viram que não tem ingredientes muito diferentes do comumente a gente encontra na nossa cozinha. Eu vou começar o processo fazendo a autólise, né? Às vezes nos outros vídeos eu coloco apenas já a massa em autólise. Essa eu fiz questão de vir fazer junto com vocês, né? Então eu vou pegar a farinha de trigo, vou apenas hidratar e armazenar na geladeira, tá ok? Então vamos lá. Eu vou fazer uma hidratação porque eu quero que essa massa ela fique bem aerada. Eu quero que ela fique bem aerada. Então eu vou fazer uma hidratação para deixar a massa bem maleável. Farinha de trigo comum, viu, gente? Essas farinhas de supermercado mesmo, não tem muito mistério. Pode fazer com uma farinha com uma força de glúten maior? Pode, mas não tem problema nenhum você fazer com uma farinha comum. Eu vou pôr na bancada, que é para vocês acompanharem melhor, tá? A consistência. E até mesmo facilitar o manuseio aqui para mim. As pessoas ficam muito na dúvida na quantidade de água que coloca para focaccia. Na autólise, na verdade. Toda autólise as pessoas me perguntam, Andréia, quanto eu coloco de água? E eu sempre falo o seguinte, analisa primeiro a receita. Por exemplo, essa daqui eu sei que ainda vai entrar o pré-fermento, vai ficar aí na tela a receitinha do pré-fermento. Esse meu pré-fermento, ele já tá 10 horas em fermentação. E aí, não tem ingrediente, por exemplo, esse daqui, o único ingrediente mais pastoso que vai entrar depois da autólise é praticamente o pré-fermento, porque a quantidade de azeite é pequena. Então, eu analisando dessa forma a receita, eu sei que eu não posso me preocupar, eu não preciso me preocupar tanto com a hidratação aqui. Agora, por exemplo, comparando com uma receita de brioche, né? Uma receita de brioche que é uma receita que depois da autólise vai entrar ovo, vai entrar manteiga, né? Então a gente percebe que vai entrar muitos outros ingredientes. Eu já tenho que me preocupar de não hidratar tanto a massa no início, ou seja, não hidratar tanto na autólise, porque eu vou ter muitos ingredientes, né, pastosos, que tem uma quantidade de água um pouco mais elevada e que pode influenciar. E aí eu posso ficar com uma massa muito pegajosa e de repente perder o ponto da massa. Então, é essa análise que a gente tem que fazer no início. Analisar a receita e ver mais ou menos a quantidade de água que eu posso acrescentar para não correr o risco de perder a minha massa. O objetivo aqui na autólise é apenas hidratar. Olha, gente, a massa tá bem molezinha, ó. Não tá tão firme, porque eu quero que no final tenha uma massa bem maleável. Vocês vão ver o ponto da focaccia. E aí você pode fazer essa focaccia tranquilamente em casa para compor uma mesa de frios, por exemplo. Fica muito legal. Eu vou só completar a quantidade de água. Completei. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha e eu coloquei 300 ml de água, porque eu quero uma massa bem hidratada. Eu quero uma focaccia, vou mostrar para vocês. Isso vai dar, essa hidratação no início vai levar a crocância no final. Por isso que é tão importante a gente trabalhar uma hidratação ideal para uma massa, que o resultado ele vai ser de acordo com a hidratação também dessa farinha aqui no início. Então tá aqui, ó.
Massa pegajosa, mas tá toda hidratada. Vou colocar na própria vasilha que tava a farinha e vou pôr na geladeira por 40 minutos. Então a massa veio da autólise, tá bem hidratada, como vocês podem ver, desenvolveu bem a elasticidade. Agora nós vamos acrescentar os outros ingredientes, tá? Vou pôr aqui na bancada, vou acrescentar o pré-fermento. Então agora eu vou apenas fazer com que os ingredientes se misturem, tá? É trabalhar a massa, tá tudo, a massa tá bem geladinha, vai dar para aguentar uma sovada bem eficiente. Nesse momento eu vou trabalhar apenas no objetivo de absorver esse pré-fermento. Não coloco ainda o azeite, porque se você colocar tudo de uma vez aqui, azeite, o pré-fermento, a massa vai ficar muito pegajosa e aí dá aquele desespero, a vontade de colocar mais trigo. E não precisa, viu, gente? A massa de focaccia, ela é uma massa bem hidratada, então você pode sovar apenas para eles interagirem. Olha, gente, nesse momento que eu já tô sentindo que a massa já tá começando a desprender da mão, eu já acrescento o sal, que o sal ajuda a estruturar as cadeias do glúten. E aí, vocês vão perceber como a massa ela começa a ficar ainda mais firmezinha. Firme que eu falo é no desenvolvimento do glúten, não é na questão da hidratação. É porque o sal é como se os íons presentes no sal, eles aproximassem mais as cadeias das proteínas, aí faz com que elas se liguem com mais facilidade, formando o glúten. É a física da química. Agora, para que eu faça com que a massa complete, né, a adição dos ingredientes, eu vou acrescentar o azeite. Não precisa ter medo, o azeite vai até ajudar a você manipular de forma mais segura a massa. Não precisa também acrescentar tudo de uma vez, tá? Você vai acrescentando aos poucos, fazendo com que o azeite penetre na massa. Gente, e uma focaccia bem feita, você pode comercializar ela com total segurança, porque é um produto que é muito apreciado. Até quem não conhece o produto e experimenta uma focaccia bem feita, se apaixona, porque é uma massa que, apesar dela ter ingredientes neutros, ela agrega muito sabor e aí combina com várias outras preparações. Você não precisa de muito para fazer uma focaccia de qualidade. Vocês vão ver aqui no final como ela vai ficar. A característica dela vai ficar bem legal. Aí você pode estar, poxa, mas essa massa tá muito pegajosa. Ela tá porque ela tá bem hidratada. E o objetivo é que a massa fique bem hidratada. Porque senão você vai ter uma focaccia, tipo uma massa dura, que não vai ter crocância. Então, para ela ter a crocância que a gente tanto deseja, aquela crocância suave de focaccia, eu preciso hidratar bem. Tá, eu tô manipulando aqui só para já colocar, só para manipular de forma mais tranquila, entendeu? Porque como ela tá bem hidratada, ela tá pegajosa. Então eu tô passando azeite na minha mão, ó, para facilitar o manuseio, tá? Aí eu tô colocando aqui porque eu já vou informar. Então, olha, gente, vou pegar uma quantidade da massa, vou colocar aqui para vocês verem dentro da forminha. Olha como ela tá bem hidratada. E à medida que ela for fermentando, olha a quantidade de azeite, tá? À medida que ela for fermentando, ela vai se acomodando na forma. Ela vai criar volume. Andréia, mas por que ela tem que ficar tão hidratada? Ela não pode ficar um pouquinho mais firme? Pode, mas aí acaba que se ela ficar um pouquinho mais firme, a gente perde os alvéolos, não fica uma massa tão trabalhada. Vocês vão ver como essa massa bem hidratada, como ela vai ficar bem aerada. Eu vou deixar fermentando 30 minutos dentro da geladeira. Como hoje o clima tá bem quente,
Eu vou deixar ela fermentando 30 minutos dentro da geladeira e 30 minutos fora da geladeira. Eu estou trabalhando essa fermentação porque eu quero que desenvolva um sabor bem legal. Vocês viram que eu não coloquei fermento biológico direto na massa, eu coloquei apenas o pré-fermento que eu preparei antes, né? Preparei de manhã e eu tô fazendo agora à noite, né? Tá à noite já esse horário que eu tô fazendo a minha massa. Então eu trabalhei só o pré-fermento justamente porque eu quero que o sabor que sobressaia seja o sabor dos ingredientes, azeite, trigo, o sal que vai realçar o sabor, tá? Então vamos lá, deixar descansar na geladeira. Bem, então após o processo de fermentação, nós vamos agora finalizar para poder assar. Por que finalizar? Porque é nesse momento que a gente coloca o alecrim, coloca o tomate e finaliza com um toque com os dedos na massa. Então, como é que eu vou fazer? Eu mergulho meus dedos aqui na água e vou fazer pequenos furos aqui na massa. A massa tá com bastante azeite e ela tá bem hidratada. Agora eu vou colocar algumas... O alecrim, ele dá um aroma bem legal na massa. Apesar de que depois eu vou fazer um outro detalhe na massa. Esse alecrim tá congelado, viu, gente? Eu pego e eu congelo meu alecrim, que às vezes a gente numa urgência precisa de alecrim. Eu deixo as minhas folhinhas congeladas. Mantém consideravelmente o aroma que a gente tanto deseja do alecrim. Eu gosto de enfiar um pouquinho o alecrim na massa assim também, com a ajuda do tomate. Poderia colocar também o manjericão. Eu gosto de pôr o manjericão já no final, quando ele vem. Colocar bastante tomate. Essa focaccia vai ser um presente para uma pessoa. Algumas pessoas gostam e a gente coloca um toquezinho do sal. Coloca distante, não coloca assim com muito perto da massa, para se espalhar bem o sal, não ficar acumulado em lugar nenhum. Tá? Bem na hora de entrar no forno. Aí nós vamos levar agora pro forno a 180 graus, até dourar. Então, gente, a focaccia saiu do forno e após a sua saída, eu tô finalizando com azeite e manjericão, que é para dar um aroma no final, porque quando o manjericão vai ao forno, perde muito do aroma. Então a gente pode finalizar com esse azeite, pedacinhos de manjericão no final. Então essa é a nossa focaccia, produzida com fermentação lenta e que você pode estar produzindo na sua própria residência. E é isso, mais uma produção do canal Panificação na Amazônia.